Vamos lá, próxima questão. Uma onda senoidal que se propaga em uma corda, como mostra a figura, é produzida por uma fonte que vibra com frequência de 150 Hz. O comprimento de onda e a velocidade de propagação dessa onda são... Então, vamos lá, né? Basicamente a gente tem aqui a frequência. A gente tem esse comprimento total aqui, que não é o comprimento de onda ainda, né? Mas a gente quer descobrir o comprimento de onda e a velocidade de propagação, certo? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Então, a mesma ideia, a velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência, certo? Velocidade a gente não sabe, comprimento de onda a gente não sabe, mas a gente sabe a frequência, certo? A gente já sabe aqui que a frequência é 150. E aí, para descobrir o restante, vamos olhar a ilustração aqui. Olha só, essa figura aqui tem 1,2 metros, né? E aí a gente pode dividir ela em três partes iguais, né? Então você divide aqui, tem esse ponto e você tem esse ponto aqui. E aí você consegue dividir ela em três partes iguais. Essa e essa. Então como o total, né, das três juntas mede 1,2 metros, então cada uma dessas partes vai medir 1,2 dividido por 3, né? Isso aqui vai dar 0,4. Ok? Então, esse pedacinho aqui, 0,4. Mesma coisa desse próximo aqui, 0,4. Esse outro aqui, 0,4. E olha só, como é que eu vou saber o comprimento de onda? Vamos lembrar a outra questão que a gente viu. Lembra dessa questão aqui do 20 centímetros que eu falei? Que esse pedacinho aqui de baixo, ó, quando você multiplica ele por 2, ou seja, o dobro dele é igual ao comprimento de onda, certo? Então, ó, se a gente pega dois pedaços desse de 0,4, isso vai dar exatamente o nosso comprimento de onda. Então, 0,4 vezes 2 vai dar 0,8, certo? Então, esse é o comprimento de onda. Já temos o nosso lambda aqui. Então, ó, já dá para usar na equação. Então, velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. E agora, para eu saber a velocidade? Multiplica, né? 0,8 vezes 150. Vamos fazer a multiplicação. 0,8 multiplicado por 150. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Certo? Agora vamos lá, multiplica tudo por 0. 0 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 5 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. Soma tudo. 0 aqui, 2, 1. Tem um algarismo depois da vírgula, então pula uma casa aqui para botar a vírgula. Então dá 120, né? Então a nossa velocidade aqui é 120. Unidade de velocidade, metro por segundo, certo? Então já temos o nosso lambda, a nossa velocidade. Basta procurar a alternativa aqui, né? Que é exatamente aqui a letra B, pelo que eu estou vendo. É 0,8 de comprimento de onda e velocidade de 120 metros por segundo, certo? Ok? Vamos ver aqui quanto é que está o tempo de vídeo. 3 minutos, tá tranquilo, dá para ir para a próxima. Ok, para essa questão aqui, vou ter que falar do efeito Doppler, né? Que eu não revisei ainda. Ok, vamos aumentar aqui o tamanho do texto, né? Ok. Uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. A sirene do carro está ligada e emite um som de frequência de 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, calcule, letra A, a frequência aparente percebida pelo observador. Ok. Então, o que é o efeito Doppler, né? Olha só. Basicamente, é um fenômeno que ocorre quando você tem uma fonte sonora que está em movimento. Então, vamos supor que você está aqui parado, né? E aí está vindo, sei lá, um carro. Aí o carro está emitindo um som, certo? Aí esse carro está vindo na sua direção. Quando o carro ele está longe, você vai ouvir o som numa certa frequência. O som vai estar de um jeito. Aí ele vai se aproximando de você, aí o som ele muda,
de frequência, ou seja, ele fica mais grave ou mais agudo. E depois ele volta a mudar a frequência de novo, certo? E vocês vão entender melhor isso aqui quando eu colocar o vídeo, né? Legal ter o computador aqui que eu posso botar o vídeo. Olha só, vamos mudar aqui a tela, né? Olha só essa experiência aqui. Então o cara tá dentro do carro com um trompete, certo? Aí nesse trompete ele vai tocar uma nota, certo? Com uma certa frequência que vocês vão ouvir. E aí depois vocês vão ver o que a pessoa que está parada escuta. Então vamos lá. Primeiro é o cara dentro do carro fazendo o som. Agora vamos ver o que o observador escutou, tá? Já que o carro está em movimento. Tá vendo? Então assim, o que acontece? O som, conforme o carro se aproxima da pessoa, a frequência ela aumenta. Então o som fica mais agudo, né? Se você ver aqui, deixa eu ver, tá filmando direitinho aqui? Acho que tá, né? Se você ver aqui, ó, o som que o carro tá tendo logo no começo do vídeo, ó, peraí, ó. Talvez para alguém que tem ouvido mais treinado consegue perceber a diferença do som, né? Ó, aí, ó. Esse é o som emitido. E olha só o som na estrada. Aí, o som já está mais agudo do que antes, tá? E aí o que acontece? Conforme o carro ele se afasta de você, ele começa a ficar mais grave. Tá? Então, tá, vou mudar aqui a gravação. Oh meu Deus. Então, ó, se aproximou de você, aumentou a frequência. Se afastou, aí diminuiu, né? A frequência vai abaixando, o som vai ficando mais grave, tá? E aí tem como calcular a frequência que a pessoa escuta, ou seja, quão agudo ou quão grave o som vai ser, de acordo com a velocidade do carro, né? E se ele está se aproximando, se ele está se afastando. Então, para isso a gente usa essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula do efeito Doppler, que diz que a frequência que está sendo ouvida pelo observador, ele é igual velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade do observador, dividido pela velocidade do som no ar, de novo, menos mais a velocidade da fonte sonora, tudo isso multiplicado pela frequência da fonte sonora. Então, e como é que funciona esse menos e mais aqui, certo? Olha só, você vai usar o mais aqui em cima, tá? Quando o carro, digamos assim, ele tá no carro assim, a fonte sonora, ele tá se aproximando do observador, certo? Então você soma, tá? Porque o que acontece? Essa ideia da como diz? De velocidade, por exemplo, se você tem um carro aqui vindo nessa direção, e aí você tem outro carro nessa outra direção, né, na direção contrária assim, ambos eles vão se encontrar mais rápido. Então a velocidade deles é como se somasse a velocidade de um com o outro. Por isso que batida frontal é muito forte, né? Porque soma a velocidade desse com a velocidade desse daqui, né, que estão em direções opostas. Então está em direção oposta, está se aproximando, a velocidade é maior, certo? Então quando está se aproximando, você usa o mais lá em cima.
Aí, ó, usei o mais aqui em cima. O que eu faço embaixo? Você usa o menos, tá? Você sempre troca de sinal. Né? Então, nessa fórmula, ó, em cima usou mais, embaixo é menos. Ah, usou menos embaixo? Então usa mais. Oh, desculpa. Usou menos em cima? Então usa o mais embaixo, tá? Sempre sinais opostos. Por isso que na fórmula tá assim, menos mais e mais ou menos, né? Certo? E aí, no caso dessa questão aqui, né? Temos o seguinte, uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. Então o que é 80 km por hora? É a velocidade da fonte sonora, tá? É a velocidade do carro. Então é esse que você vai colocar no VF. Tá? Então vamos ver os dados que a gente tem aqui. Ó. O V é a velocidade do som no ar, tá? É 340 metros por segundo. Como está aqui, ó. O que é o V0? É a velocidade do observador. A pessoa está sentada na praça, então ela está quieta, está parada. Então a velocidade dela é zero, certo? 0 metros por segundo. E aí agora falta o que? O VF, que é a velocidade da fonte sonora, que é 80 km por hora. Certo? E a frequência emitida, né, pela fonte sonora, que é o FF aqui, é a frequência aqui, ó, que é emitida 800 Hz, tá? E é por isso que tem aquele efeito, né, da sirene de polícia, né, que parece que fica mais agudo quando vai se aproximando, depois quando se afasta vai ficando mais grave o som. Não é porque a sirene ela fica oscilando assim necessariamente, né? Aquela sirene que faz né? Não é porque o som gravado é assim, é o efeito Doppler acontecendo. E justamente esse som, ele serve como referência para a gente saber se o carro está se aproximando ou se está se afastando. Então, se o carro está se aproximando, a gente sabe que o som vai ficando mais agudo. Se está se afastando, a gente vê que o som vai ficando mais grave, certo? E aqui, ok, vamos só substituir na fórmula, né? Então, no lugar do V ali é 340. A gente vai usar mais ou menos, professor? Olha só, o carro está se aproximando de você, então você soma, né? O carro está se aproximando da pessoa que está na praça. Qual a velocidade da pessoa que está observando? 0. Ok. Embaixo o V de novo 340. É mais ou menos. Ó, se eu usei mais em cima, então é menos embaixo. E aí agora eu coloco 80 logo? Não, cuidado. Olha só, aqui que está um perigo, certo? Porque lembra, ó, quando vai fazer cálculo aqui, para ficar nas unidades padrões tem que estar aqui, velocidade em metro por segundo, tá vendo? E aqui está em quilômetro por hora. Então como é que eu faço a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo? Olha só. Nesse caso, você precisa dividir por 3,6, tá? É assim que você faz a conversão. Então, se você pega aqui 80 dividido por 3,6, certo? Então, aqui vai ficar, tira a vírgula e coloca um zero aqui, né? Para fazer a divisão. Ok? Então, temos aqui, ó, 800 dividido por 36. Então, fica 80 dividido por 36, que vai dar 2, certo? 2 vezes 36 vai dar 72. Subtrai aqui, sobra 8, enfim, 0. Vai dar 2 de novo, vírgula. Desculpa, a vírgula não era agora não. Mas aí fica de novo, 72, sobra 8. Aí agora sim, você bota a vírgula e adiciona o 0. Aí fica 2, aí vai repetir, né? Sem parar. Então, vamos colocar só 22,2 mesmo, tá? Então, convertendo, 80 km por hora é, na verdade, 22,2 metros por segundo. Ok? Agora sim a gente pode colocar na fórmula, né? Então, ó, 22,2 multiplicado agora pela frequência emitida, né? Que é 800 Hz. Ok? Pronto. 340 mais 0, 340.
340 menos 22,2 vai dar 318, né, vírgula 8. Acredito que seja isso, né? Ou é 17, na verdade, né? Vamos aí. 317,8. Tudo isso multiplicado por 800, tá? E agora você escolhe se divide primeiro ou se você multiplica, né? Ok. Ah, nossa, que conta chata. Não levei isso em consideração, né? Tá, talvez eu permita usar a calculadora na prova para facilitar, porque se tem essas contas chatas aí é complicado. Vamos ver. Tá, vou fazer a calculadora aqui. 340 dividido por 317,8 vai dar 1,698 por aí vai, certo? Então, na verdade, isso aqui vai dar aproximadamente 1,7 multiplicado por 800, né? Então, o valor aproximado aí é de igual a 1360, como é a frequência, está se tratando aqui de hertz, certo? Então, essa é a frequência que a pessoa está ouvindo. Então, olha só, o carro está emitindo 800 e a pessoa está ouvindo 1360, é um som bem mais agudo, né? Ok, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. Nossa, 16 minutos, não ficou bem longo, mas aqui eu tive que revisar toda a parte de efeito Doppler, né? Mas ok, deixa eu ver. Aliás, eu acho que já vou fazer essa aqui, que essa é a última de efeito Doppler, né? Então vou fazer mais essa. O vídeo vai ficar longo, mas tudo bem. Então vamos lá. Um trem parte de uma estação com seu apito ligado. Emite o som com a frequência de 940 Hz. Temos aqui a frequência, né? Enquanto ele se afasta, uma pessoa parada percebe esse som com uma frequência de 900 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, calcule a velocidade do trem ao passar pela estação. Então, olha só, pelo som do trem dá para saber quão rápido ele está. Como isso? Olha só substituindo a fórmula, né? Ó, nossa fórmula, ó, V mais ou menos V0 sobre V menos mais VF vezes FF. Então a gente substitui o que tem para achar o que não tem, né? Então qual é a frequência que a pessoa está ouvindo? É 900, né? Então tá ali, ó. A pessoa percebe o som com a frequência 900. Velocidade do som no ar, 340. É mais ou menos, olha só, o trem ele afasta da pessoa. Se se afasta, você vai usar menos aqui em cima. Então aqui é menos, a pessoa está parada, né? Então é 0. E embaixo vai ficar 340. Se usou menos em cima, embaixo aqui é mais. Então, mais VF, que é a velocidade do trem, a gente não sabe. Então deixa o VF ali. Né? E qual é a frequência emitida pelo trem? 940. Aqui, ó. Emite um som com 940. E agora, para resolver a conta, a gente precisa achar esse VF aqui. Então, como é que a gente faz? Primeiro que o nosso 340 menos 0 vai dar 340, né? Ok, então aqui já dá para apagar. Aí agora precisa isolar o VF. Ó, 940 aqui está multiplicando tudo, então você passa a dividir, certo? Então vamos lá, aqui vai ficar 900 dividido por 940 é igual a 340 sobre 340 mais VF. E agora, faz o que? Olha só, tem uma igualdade de frações. A gente pode fazer a multiplicação cruzada assim, ó. Então, olha só. 900 vezes 340 mais VF é igual a 940 multiplicado por 340 que está ali em cima. Aqui faz a distributiva, ó. Multiplica aqui e multiplica o outro. 900 vezes 340 mais 900
vezes VF é igual a 940 vezes 340. Tá, eu vou usar a calculadora para ganhar tempo aqui. 900 vezes 340 dá 306 mil. Certo? Mais 900 VF igual a, agora do outro lado, 940 vezes 340 dá 319.600. Ok? Agora esse número aqui está somando, então passa subtraindo do outro lado. Então fica 900 VF igual a, faz a conta de menos ali, né? 319.600 menos 306.000 vai dar 13.600. Agora, se está multiplicando, você divide para acabar a conta finalmente, né? Então, VF é igual a 13.600 dividido por 900, que vai dar 15,11 metros por segundo, certo? Então, tá aqui a velocidade do trem. Então, assim, a conta foi longa, professor. Sim, foi, mas é tudo questão de manipulação algébrica. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma equação do primeiro grau, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí os valores que a questão deu. O F é a frequência que está sendo ouvida, né? Enfim, não nem vou escrever não, mas enfim. O F aqui é a que a pessoa está ouvindo. Esse aqui é a que está sendo emitida pela fonte sonora. Aqui é a velocidade da pessoa, velocidade do som no ar, que provavelmente não vai mudar. E aqui é a velocidade da fonte sonora. Substitui as coisas no lugar certo, aí só isola o que você precisa achar, certo? Aí usa manipulações algébricas. Multiplica, divide, soma, subtrai, enfim. E é isso, certo? Então, para esse vídeo por aqui, eu acho que só preciso de mais um vídeo. Acho que só mais um, que é semelhante ao que eu já faço na sala de aula, né? Enfim. E aí já vai ter encerrado a revisão. Acho que por aqui já fica bom já. Ok? Até o próximo vídeo.